Olá pessoal do sétimo ano, nós vamos começar o vídeo, uma videoaula com a recapitulação do conteúdo que a gente parou e que ficou por explicar, que foi, no caso, a expansão marítima, né? A expansão marítima, para depois dar seguimento nas nossas aulas da semana sobre os conteúdos que virão a seguir. Então, para a gente fazer uma recapitulação, nós vamos iniciar a nossa aula. Vejam que na tela do meu computador, você está vendo aí, um brasão. Esse brasão é o brasão da monarquia absoluta portuguesa, certo? Que foram os portugueses os grandes pioneiros da expansão marítima e na descoberta de novos continentes, ok? E agora a gente vai compreender o que foi essa chamada, tá ali, né, ó, a expansão marítima, ok? E aí vamos lá, né? Primeiro a gente precisa entender o que foi a expansão marítima, né? A expansão marítima é um conjunto de expedições marítimas que procuravam chegar às Índias Orientais por uma nova rota oceânica, né? Primeiro a gente tem que pensar o que eram as Índias naquele momento. As Índias eram nada mais, nada menos do que a China e a Índia. Era o Oriente, onde a Europa estava acostumada a trocar itens orientais por itens ocidentais, e que esses itens como canela, cravo, pimenta branca, pimenta preta, seda, porcelana e muitas outras, noz moscadas e muitas outras especiarias orientais que eram muito apreciadas pelos europeus e que pagavam muito caro para ter esses novos produtos. E para que esses produtos serviam? Simples, serviam para conservar alimentos, para tratamento de doenças, certo? Para a culinária e também para a produção de ungüentos, pós e cremes cosméticos, enfim, tinha ampla utilidade, ok? E aí, para a gente entender o que foi essa expansão marítima, né, esse conjunto de expedições marítimas que procuravam chegar às Índias Orientais por uma nova rota oceânica, a gente precisa entender que até aquele momento os europeus eles só conheciam 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. A Oceania e as Américas, para os europeus, era um continente que não existia. Então o modelo do mapa que eles seguiam para navegar era o modelo ptolomaico, quer dizer, o mapa de Ptolomeu, o grego, ok? Que criou a teoria geográfica, né? Ele tinha o mapa dele era geocêntrico. O que é que significa essa palavra geocêntrica? Quer dizer, a Terra como centro, a Terra como sendo o centro do universo. Ok até aí? Belezinha? Ok. Então, a gente vai agora ver os fatores que provocaram, que incentivaram os europeus a ir em busca de uma nova rota para as Índias. E qual era a antiga rota? A gente precisa pensar também, né? A antiga rota era a rota via o Mediterrâneo, passando por Bizâncio, seguindo pela antiga rota da seda, que foi também construído um caminho, além da rota da seda, também teve uma ampliação desse caminho em direção a Jerusalém, que foi um caminho criado pelos cruzados na Idade Média e durante as cruzadas. A gente já estudou isso, ok? Então, no caso, a rota antiga era a rota mediterrânea, era o caminho do Mediterrâneo. E aí vamos para os fatores. O que são fatores? Olhando bem aqui para a tela, ó, o mouse, ok? O que são os fatores? Foram as causas que motivaram essa busca por construção de uma nova rota, ok? E primeiro a gente vai ter primeiro fator que vai contribuir para essa nova construção dessa rota: o monopólio comercial das cidades italianas do mar Mediterrâneo. O que significa isso? Muito simples. Durante esse processo, quando acontece a queda do Império Romano do Oriente, que foi tomada pelos árabes, a rota mediterrânea tinha sido fechada pelos árabes. Então, os comerciantes árabes começaram a fornecer para cidades
europeias produtos do Oriente. Fecharam o porto, impedia a passagem, ok? E quem passava, eles cobravam pesados impostos, tornando inviável o comércio de especiarias. E esses comerciantes que vinham do Oriente passavam para as cidades do outro lado do Mediterrâneo, quer dizer, na Europa, as cidades italianas que eram banhadas pelo Mediterrâneo, como Gênova, Veneza, certo? Florença e, no caso, Roma. Eram as principais cidades comerciantes de artigos orientais após a queda do Império Romano do Oriente, ok? Então essas cidades compravam tudo que vinha de produtos orientais das mãos desses árabes, certo? E cobrava o valor bem mais alto, 10, 15, 20 vezes mais do que se valia. Então as cidades italianas, por estarem próximos à rota comercial, ser a entrada dos produtos orientais pelo Ocidente, elas tinham privilégio, elas chegavam primeiro aos mercadores orientais e conseguiu comprar tudo, mantendo o monopólio da venda desses produtos para os europeus, ok? Um outro fator vai ser a busca de metais preciosos. Essa busca por metais preciosos ela já vinha acontecendo de uma outra forma. Por quê? Porque naquela época se comercializava muito com ouro em barra e ouro em moedas. E as fontes de ouro da Europa, conhecidas, estavam esgotando. Então eles precisavam buscar novos locais de domínio e que pudesse aventurar a descoberta de ouro nessas novas terras a serem descobertas. Ok? O terceiro ponto é a justificativa que eles utilizaram primeiro, né? A expansão da fé católica, a expansão da fé cristã católica. Como assim a expansão? Porque até naquele momento a Igreja Católica ela tinha sofrido um baque com seus fiéis devido à chamada Reforma Protestante, que a gente vai estudar isso mais na frente, eu não vou me adentrar muito isso. É entender que a ideia da expansão da fé cristã era levar a fé cristã a locais nunca antes pregados, em busca de conquistar novos fiéis, ok? E o quarto fator, a busca de novos mercados para comércio. Tranquilo aí? Belezinha? Ok, né? Beleza, até aí tá tranquilo, né? Então vai dar uma pausazinha aqui. Vamos lá, reiniciando. Nós vamos para o próximo item, que é Portugal. Qual o papel de Portugal na expansão marítima? Primeiro, eles foram os pioneiros e alguns fatores, algumas condições contribuíram para que Portugal se tornasse o primeiro. Pioneiro quer dizer isso, o primeiro, o desbravador, aquele que pela primeira vez assume uma atitude. Então a ideia de se construir um novo caminho para as Índias inicialmente dá destaque a Portugal porque ele tinha na sua concepção alguns elementos sociais, políticos e econômicos que favoreciam, e geográficos, né, que favoreciam o início dessa empreitada, que seria a construção de uma nova rota para as Índias, beleza? Então, primeiro, Portugal tinha uma posição geográfica, olhe bem para cá, posição geográfica privilegiada, porque Portugal ficava na Península Ibérica, ok, banhado pelo Mediterrâneo, então tinha uma vocação marítima natural, ok. Uma outra coisa, conseguiu naquele momento, que era o momento das unificações e a derrubada final do feudalismo, conseguiu de forma muito precoce a pacificação do seu território com a expulsão dos mouros, quer dizer, dos árabes da península, através da chamada Guerra de Reconquista. Outro elemento vai ser a questão de possuir uma burguesia fortalecida economicamente e tendo privilégio junto ao rei, né, aos reis portugueses. Quarto ponto,
a centralização política precoce, que é isso, conseguiu unificar seu território e impor uma coroa e uma dinastia para governar aquele país de forma muito cedo, certo? De forma muito precoce, uma vez que as demais regiões ainda estavam se unificando e abandonando o modelo feudal, ok? E o quinto ponto é grandes conhecimentos náuticos. Como acabei de dizer, a posição geográfica portuguesa influenciou para que eles desenvolvessem grandes conhecimentos náuticos. Eram verdadeiros navegantes por natureza. Ok? Aí, dando seguimento, a gente vai ter, devido a esse pioneirismo e a montagem dessa nova rota para a expansão para as Índias, nessa expansão marítima, Portugal realizou algumas conquistas, certo? No seu projeto de navegação, Portugal em 1415, ele chega até Ceuta, nordeste da África. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual era a rota utilizada pelos portugueses. Os portugueses procuraram criar uma rota pautada no pensamento de Galileu Galilei, da circunfericidade da Terra, quer dizer, da Terra ser redonda. Eles resolveram sair da Europa e navegar sempre em direção ao Oriente pela costa da África. O nome dessa rota, dessa empreitada portuguesa, recebe o nome de Périplo Africano. Eles vão navegar sempre pela costa da África em direção ao Oriente para atingir as Índias. Então, naturalmente, em 1415, eles aportam em Ceuta, ou Ceuta, no nordeste da África, conquistando aquela localidade. E aí voltam numa nova empreitada, 1419 até 1445, eles conquistam as chamadas Ilhas do Atlântico, a Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde. Grandes ilhas se tornam grandes colônias portuguesas, e que estas colônias portuguesas elas serão grande fonte de renda, de riqueza para os portugueses, né? São ilhas na África, a Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde. Então, em 1419 até 1445, eles conseguem dominar as ilhas do Atlântico. Em 1482, eles descobrem o Rio Congo e chegam até Angola, também dominando e transformando esses locais em área de dominação deles, colônias. Em 1488, há a conclusão do Périplo Africano. Depois de 99 anos de busca pela construção do novo continente, eles chegam ao Périplo Africano, quer dizer, eles chegam concluem toda a rota africana, estando próximo das Índias, quer dizer, eles navegam até 1488 toda a costa africana, ok? Navegam e descobrem e dominam, beleza? E aí, em 1498, 98 anos depois da sua tentativa para se montar uma nova rota para as Índias, eles concluem a construção desse caminho novo para as Índias. Eles atingem as Índias, Calicut, certo? Primeiro Calicut na China, né? Calicut na Índia e Goa na China, beleza? E em 1500 é o ano em que eles chegam, que aportam nas terras conhecidas hoje como Brasil. A esquadra de Cabral, Pedro Álvares Cabral, atraca na futuramente colônia portuguesa por nome Brasil, ok? E aí a gente vai para o seu irmão de continente, que é a Espanha. Vamos agora entender o outro programa, o outro processo de expansão, de construção de uma nova rota para as Índias, só que a rota construída pelos espanhóis. Primeiramente, a gente tem que entender que os espanhóis não seguem a mesma rota portuguesa. Eles vão tentar construir uma rota própria. E a ideia, ainda pautada no pensamento de Galileu Galilei ou de Nicolau Copérnico, escolha o que você quiser, eles
vão navegar sempre em direção ao ocidente para atingir o oriente. É a ideia de se criar uma nova rota. Navegando nessa nova rota dar um giro em torno do globo. E quem é escolhido para fazer isso? É Cristóvão Colombo. Ok? Então Cristóvão Colombo é o grande navegador espanhol que cria essa rota para atingir as Índias, navegando sempre em direção ao ocidente, dando uma volta no globo para chegar no oriente. Ok? É uma viagem de circunnavegação, mas ele não completa. Beleza? E aí você vai ter os fatores que atrasaram a Espanha para entrar e participar dessa corrida às Índias, né? Ao oriente. Os fatores que atrasaram, porque só vai entrar muito tempo depois. Os portugueses já estão muito adiantados no seu processo. Ok? Aí a gente vai pensar agora a Espanha. A Espanha, primeiro, eles ainda estavam envolvidos na Guerra de Reconquista. Ok? Segundo, como eu estava falando, né? Os fatores que atrasaram a Espanha. O primeiro, a Guerra de Reconquista. O segundo, a ausência de unidade política até 1469. O que é a ideia da ausência de unidade política? Porque a Espanha, ela é fruto das chamadas Guerra de Reconquista. Naquele momento, assim como Portugal, são fruto a Espanha irmã de Portugal por uma questão, porque ambos os países eles surgem no mesmo local europeu, na Península Ibérica, e são resultado das chamadas Guerras de Reconquista, que foram guerras de reconquista da Península Ibérica, que naquele momento estavam nas mãos dos árabes. E então os nobres lutam ao lado da Igreja Católica para expulsar os mouros, né, os turcos otomanos da Península Ibérica. Então, o que vai atrasar a Espanha, basicamente em relação ao processo de expansão marítima portuguesa, vai ser ainda ela estar envolvida na Guerra de Reconquista, não ter expulsado do seu território os árabes, certo? E também a ausência de uma unidade política até 1469. Por quê? Porque naquele momento 4 condados, certo? 4 feudos com 4 nobres estavam disputando esse território, que eram os senhores feudais de Castela, Leão, Navarra e Aragão. Só muito tempo depois, com o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela, que surge a Espanha. Aí, a partir de 1469, com o casamento desses nobres, é fundado o Reino de Espanha. E só muito tempo depois é que vai se conseguir a unificação, conseguindo o território de Castela, que vai ter um acordo com Portugal. Então, os fatores que atrasaram a Espanha foram esses: a Guerra de Reconquista e a ausência de unidade política até 1469. Ok? A partir daí você vai ter, quando ela adentra em 1492 no seu projeto de em busca de novas terras, já com seu território unificado, ok? Com um poder centralizado, em 1492 há o descobrimento da América. A esquadra de Colombo, de Cristóvão Colombo, atinge navegando naquele sentido que eu acabei de falar, né? Navegando sempre em direção ao ocidente para dar uma volta no globo para atingir o oriente. No meio do caminho, a esquadra de Colombo atraca em uma ilhazinha na América Central, chamada Ilha de Guarana-Rani, próximo ali a Cuba. Ok? Aí, em 1492, esse atracamento na ilha de Guarana-Rani, na América Central, provoca o descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Só que Colombo morre sem saber que tinha descoberto um novo continente. Ele acreditava que tinha chegado nas Índias, devido ele perceber a forma como os nativos se vestiam naquele território. Ok? Então, a primeira conquista é 1492, com a descoberta da América. Depois, em 1499, a descoberta da foz do Rio Amazonas. Eles navegam o Rio Amazonas aqui.
no Brasil. 1531, a descoberta do Oceano Pacífico, onde ele sai do Oceano Atlântico e consegue descobrir o Pacífico, tendo uma abertura direta para a Ásia, ok, o Oriente. E em 1519, a viagem de circunnavegação realizada por Fernão de Magalhães, que era um navegador português, mas estava a serviço da coroa espanhola. Em 1519 é a primeira viagem em que um navegador dá a volta no globo, ok? Agora, por que é que Portugal tinha esse destaque todo a chegar a fornecer até navegadores para a Espanha? Muito simples, a estrutura portuguesa era muito maior do que a espanhola. Haja visto que o que vai formar novos navegadores era uma grande escola de navegação, a chamada Escola de Sagres, onde todo mundo que queria estudar navegação e desbravar novas águas, novos territórios, ia estudar nesse território. Era uma vantagem muito grande portuguesa, mas nem por isso a Espanha deixou de conquistar territórios. E aí a gente vai ter, em cima disso, desculpa se eu voltar aqui, adiantar, porque tirei aqui, né? Vamos ver, devido a isso, essa disputa entre Portugal e Espanha estarem agora disputando territórios, que foi necessário Espanha e Portugal, Portugal e Espanha, assinar alguns tratados para que pudessem dividir as terras descobertas e as semi-descobertas e a península não entrar em guerra, né? Resultado, você vai ter aqui, primeiro ponto, os primeiros tratados celebrados